Olá a todos e bem-vindos ao Caso das 5, um podcast de português em que se falará de vários casos fechados ou em aberto. Meu nome é Ana e comigo tenho a Luísa Olá! e a Filipa. Hello! Elas irão ajudar-me a falar sobre o caso, como também a dar as suas opiniões pessoais. Para começar, queremos avisar que este episódio tem fins educacionais e tudo o que vamos dizer é com informação encontrada na internet e em outros meios. Não é para ofender ninguém, apenas temos como objetivo informar os ouvintes. Durante os comentários, estamos simplesmente a dar a nossa opinião pessoal, que não deve ser tomada como verdade, mas encorajamos os nossos ouvintes a tomar a sua opinião no final do episódio. Ok, hoje iremos falar sobre o caso de Joana Cipriano. Vocês sabem quem é? Já ouviram falar, vocês? Eu sei. Eu não. Pois, acredito, porque a Filipa é de 2000, correto? 2001. E eu e a Luísa somos de 97. Então, nesta altura tínhamos 7 anos. Elas apareceram em 2004, para falar a verdade. Então agora vou começar a falar sobre ela, sobre a Joana. Joana Isabel Cipriano Guerreiro, filha de Leonor Maria Domingos Cipriano. Ela tinha 2 irmãos mais novos e um padrasto, chamado Leandro Silva. Nasceu em Figueira, uma aldeia no Algarve, Portugal, em 31 de maio de 96. Desapareceu com 8 anos, em 12 de setembro de 2004. Joana era uma menina gentil, boa aluna e carinhosa. Os professores diziam que ela tinha muitas responsabilidades para alguém tão novo. Isto quer dizer é que ela tomava conta dos seus 2 irmãos mais novos, ela ia às compras sozinha, ela cozinhava também. Ela basicamente, responsabilidades que normalmente tens quando tens os teus 12, 14 por aí, ela já tinha com os seus 8 anos. Ela nunca demonstrou que passava dificuldades em casa. Quem não sabe, outra informação é que o Cipriano era uma família relativamente pobre e tinha muitas dificuldades, mas nunca foi demonstrado por eles, por a Joana. Em 2004, uns meses antes dela desaparecer, uma queixa pelos professores foi feita contra a família Joana, pela subnutrição e as imensas responsabilidades que a menina tinha. Para eles aquilo era quase como se fosse um abuso, porque ela era uma criança muito magra para a idade que tinha, realmente estava subnutrida, e achavam que aqueles trabalhos todos era abusativo para ela. Alguém daquela idade não devia ter. A 12 de setembro de 2004, Joana tinha ido a uma festa de aniversário em casa de Maria de Lourdes, mãe do seu padrasto, Leandro Silva. A mãe de Joana terá insistido em regressar a casa a pé com a Joana e os seus 2 irmãos mais novos. Estava com pressa para ir para casa, onde o seu irmão João, que é tio de Joana, estaria à espera dos sobrinhos. Por insistência de irmã de Leandro, ela recebeu boleia de carro. Ao chegar a casa, Leonor pediu à Joana para ir às compras. Joana saiu de casa às 9 horas da noite para comprar leite e conservas. Foi comprovado em 2005 que Joana comprou leite e conservas numa pastelaria a 420 metros da sua casa e regressou depois com as compras. Joana nunca mais foi vista a partir desse momento. Nesse dia ocorria uma festa na aldeia e as ruas estavam desertas, dando a teoria que provavelmente ela tinha sido raptada. Às 10 horas da noite, Leonor Cipriano, João e Leandro foram até à pastelaria perguntando por Joana à dona da pastelaria, Ofélia Severino. Esta confirmou ter visto a menina e os 3 foram embora. Basicamente eles chegaram lá, perguntaram se tinham visto a Joana, já que ela tinha desaparecido há 1 hora. A Ofélia disse não, que só viu quando ela foi às compras, comprar o leite e as conservas, o atum. E depois estes foram embora. Mais tarde, quando a Ofélia fechou a pastelaria, a mulher dirigiu-se até a casa de Leonor Cipriano, perguntando à mãe se tinha telefonado à polícia, que Leonor respondeu que não. Ofélia, logo de seguida, ligou à GNR. GNR comunicou à PSP, PJ, aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, à Interpol e à Europol. Não sei se estão a notar, mas GNR foi logo
ligar a todo o que seja a polícia para pedir ajuda porque era uma criança desaparecida. E em 2004 isso era... Ainda é algo drástico, mas para eles era uma novidade, somente em Portugal, porque Portugal é uma comunidade muito fechada e que toda a gente sabe onde está toda a gente, somente uma aldeia. E para eles foi algo alarmante. Foi logo, vamos chamar toda a gente, vamos logo saber o que se passou com a menina. O caso tornou-se conhecido nacionalmente. Leonor e a família partilhavam cartazes com as informações de Joana e contactos. Basicamente, tinha uma foto dela, tirada há um mês atrás, com informações do que ela tinha vestido naquele dia, como ela era, a altura e tudo que era contactos da mãe, do padrasto e do tio. Leonor também apareceu na televisão nacional, onde pedia ajuda e explicava que possivelmente alguém aproveitou a festa da aldeia para raptar a menina. Porque esta teoria da mãe? Porque quando essa aldeia acontecia, não existia ninguém nas ruas, toda a gente estava focada na zona que a festa acontecia e muito podia possivelmente Joana ir para casa, já era de noite, já era um bocado escuro, chegar alguém, pegar na rapariga, ela era alguém pequeno, magro, pegar nela e ter levado logo, sem que ninguém tivesse visto. A GNR começou com as procuras por toda a aldeia e arredores, utilizando cães de busca, mas nada foi encontrado. A polícia, depois de ter ouvido depoimentos da família e vizinhos, começaram a desconfiar da mãe, que é a Leonor, que pelo depoimento dado, a mulher estava demasiado calma para alguém quem tinha a filha desaparecida. Apenas no quinto dia das procuras é que decidiram pesquisar a casa da família, que já tinha todas as provas corrompidas. Para quem não... É uma pequena informação para a Filipa e para quem não saiba, quando se faz... quando alguém desaparece ou existe um assassinato, tem-se logo... A primeira coisa é tentar que ninguém vá para a zona onde aconteceu o caso. Nesta situação seria, como a Joana desapareceu, a polícia devia ter logo ido para a casa de Joana e da família Cipriano, procurar alguma informação que seja estranha para eles, porque senão, como passou, já tinha passado 5 dias desde que a menina desapareceu, já tinha entrado gente, saído gente, coisas foram mexidas, coisas foram limpadas, então literalmente tudo foi tocado por muita gente e não existiam provas concretas para ajudar na investigação. Leonor foi detida e colocada em investigação. O seu irmão João também foi. E depois de muita pressão, os irmãos confessaram que fizeram algo à menina. Agora, um pequeno aviso, vai-se começar a falar de violência policial, é algo que se tem neste caso, e também a violência contra a Joana em si. Isto dizem que a maioria é teorias, mas vai-se começar a falar sobre isso. Durante um mês, João Cipriano deu 60 pistas de locais falsos onde estaria o corpo de Joana. Durante este tempo, um processo foi feito de Leonor Cipriano contra os inspectores da PJ. As acusações de 5 inspectores e ex-inspectores da Judiciária surgiram na sequência dos interrogatórios da PJ de Faro em 2004, na altura em que Leonor terá aparecido com lesões na cara e no corpo. Leonor nunca conseguiu reconhecer nem apontar em sede de julgamento os seus alegados agressores. Basicamente, ela diz que os inspectores da PJ lhe bateram, foi agredida, mas por ter sido agredida não conseguia acertar ao certo quem é que lhe tinha agredido. O julgamento terminou a 22 de maio de 2009, no Tribunal de Faro, com a absolvição de 3 inspectores de todos os crimes que foram acusados. Os inspectores eram Leonel Marques, Paulo Pereira Cristóvão e Paulo Marques Bom, e com a condenação a 1 ano e meio de prisão com a pena suspensa de Gonçalo Amaral por falsidade de depoimento. Em abril de 2013, Leonor foi julgada e condenada em tribunal a 7 meses de prisão por ter mentido acerca de
alegações de agressões da PJ. A teoria que foi dada como comprovada aponta que João Cipriano matou a menina, mas dizem que as agressões que Leonor e também João sofreu e que foram ao tribunal, mas foram provadas como falsas, foi para que, agora a teoria que vou falar e que foi comprovada, era para os irmãos desabafarem o que fizeram com Joana. A teoria é que depois de ter Joana voltado com as compras para casa, ela apanhou João Cipriano e Leonor Cipriano, 2 irmãos, a ter relações sexuais. Isto é incesto. Por causa disso, a menina ficou em choque e disse que ia contar ao seu padrasto, que é o Leandro. Ela, para além de tudo que eu disse no início, ela era uma rapariga que não conseguia esconder mentiras. Que se alguém dissesse não digas a ninguém um segredo, ela não conseguia. Ela iria sempre dizer a alguém, ou à mãe, ou ao padrasto. De seguida, João bateu na Joana contra uma parede que fez com que ela falecesse. Depois cortejou e guardou o corpo numa arca frigorífica antes de dar a comer aos porcos. João Cipriano diz que relatou isso no tribunal, diz-se tudo no tribunal, e depois mais tarde ainda demonstrou em televisão e também no tribunal como realmente fez o ato de ter estado e guardado o corpo da menina, como é que conseguiu. Também mais tarde João Cipriano revelou que a irmã vendeu a Joana por 50 mil euros a um casal estrangeiro e ele assegura que Leonor Cipriano lhe contou que ia vendê-la e diz que o suposto negócio se concretizou nesse dia 12 de dezembro de 2004, que foi quando Joana desapareceu. O homem relata que Leonor entrou com Joana num carro preto de alta cilindrada que estacionou à porta da sua casa, mas só Leonor deixou a viatura, enquanto a menina terá sido levada por suposto casal estrangeiro. João Cipriano também refere que o cunhado, Leandro, que era então companheiro de Leonor, sabia do alegado negócio. O tio de Joana destaca que a família, que tinha outros filhos pequenos, vivia com imensas dificuldades financeiras, o que terá sido justificação para a suposta venda da menina. Manifestando-se arrependido de muita coisa, João Cipriano revela que mantém contato com a irmã, não mantém contato com Leonor, que não quer conversas com ela e a mesma coisa com Leonor contra o irmão, que nenhum dos dois quer conversa com ambos e que ambos são inocentes, tem aquela disputa que realmente foi cada um contra o outro. Em 2006, Leonor e João foram condenados a 16 anos e 8 meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Antes já tinha sido condenados a cerca de 20 anos cada, mas a pena foi reduzida. A 7 de fevereiro de 2019, Leonor Cipriano saiu em liberdade, dizendo que iria a qualquer sítio para procurar a filha que estava inocente. Que o que confessou, desde que a tinha batido, a cortar aos pedaços e desaparecido com o corpo, foi tudo culpa da PJ, por causa do que lhe fizeram, da violência. E a 11 de março de 2019, João Cipriano saiu em liberdade. Ele dizia que não fez nada à sobrinha e que sabia que estava ainda viva. Existe ainda mais um pormenor, que é a ligação com Maddie McCann. Este caso tem muita gente que tem razões de ser ligado a Madeleine, que a Madeleine desapareceu em 2007, foi só a 10 km do concelho de Figueira, foi em Algarve, na mesma, mas sabemos que existe, primeiro, uma diferença de anos, de 2004 para 2007, mesmo, e estes 10 km. Porém, existe a ligação de que ambos os casos a polícia portuguesa foi incapaz de encontrar um corpo, e ambos andaram a investigar a possibilidade de que os culpados foram os pais, e com as recentes notícias do caso de Maddie, com o aparecimento do possível assassino de Maddie, a família Joana quer que o caso abra outra vez, porque dizem que a mesma carrinha que apareceu no caso de Madeleine apareceu também dias antes e também no dia em que Joana desapareceu,
e acreditam que seja o mesmo homem que tenha feito Joana desaparecer. E agora gostava de ouvir a vossa opinião sobre este caso. O que é que acham de... Este caso é um bocado controverso porque quando fiz a pesquisa, os jornais e notícias em geral tinham muita informação confusa, datas um bocado confusas, horas, mesmo as razões dadas de Leandro e João. Leandro nada, desculpem. Leonor e João terem sido presos eram diferentes. A minha teoria é que, em relação aos jornais, é que por ter sido tão antigo em 2004, nada era recente. Então, isto era recente para Portugal. Uma menina ter desaparecido foi um choque, especialmente em um Algarve, e existe tantos turistas. E depois ainda a confusão toda de investigação. Já não tínhamos os meios como se tem hoje, de pesquisa e de procura, quando se acontece um caso destes, que atualmente acredito que a polícia esteja muito mais informada do que fazer quando uma criança desaparece. Quer dizer primeiro, Filipa? Não, vai tu que já tens mais experiência com isto. Não, mas é mais para não... a tua opinião, já que tu não conheces o caso, para eu não influenciar a tua, se calhar era melhor isto primeiro. Que é um caso que está muito mal explicado e que há muitas versões da mesma história. E qualquer coisa se passou ali no meio para isto acabar como acabou. Pois, e também como uma coisa que me chocou bastante foi o facto da mãe da rapariga, da Joana, diz ter sido vítima de violência por parte da PJ e assim, e que diz que foi obrigada a confessar um crime que ela não cometeu, não é? Isso também me deixa um bocado chocada. Para os ouvintes, eu vou colocar no vídeo do YouTube as imagens dos pais, de tudo que aconteceu, e eu dei aqui às minhas amigas, minhas colegas, as fotos de como estava a Leonor quando fez aquela alegação de que a PJ lhe bateu. E eu digo, é algo realmente muito chocante, porque dizem que também foi ela que fez a ela mesma, mas se notarem as imagens é algo muito... Como é que alguém conseguia fazer a ela mesma tal agressão? Ok, agora é a minha vez, não é? É, muito. Como eu tenho opinião sobre este caso! Esquece! Então, este caso aqui, que era muito interessante, tem um livro. E por acaso eu encontrei o livro e li o livro. O livro foi escrito por um dos inspectores que trabalhou no caso, Cristóvão. Não presta, basicamente. O livro não presta. Eu li o livro, faltavam-me 60 páginas e eu fiquei... Não, eu não consigo ler mais isto. Eu sinto o meu QI a descer por cada linha que eu leio aquele livro. E deixa-me explicar porquê. O livro é completamente incoerente e tem imensas partes no livro que mandam vários sinais de alerta, como por exemplo o Cristóvão, que primeiro ensina a terceira pessoa, é sempre por ele, porque senão estaremos o livro todo a ler eu. Só isso. Depois, ele supostamente foi o primeiro a interrogar dos inspectores da PJ que foram ao local. Foi o primeiro a interrogar ambas as pessoas, a Leonor e o João. E ambos, a primeira coisa que lhe perguntaram foi: você veio-me fazer mal? E eu fiquei tipo: ok, isto é um bocadinho esquisito, um bocadinho... Pronto. E depois teve vários momentos no livro em que eu fiquei
este tipo tem um complexo de Deus porque só fala nele e ele é que faz as coisas importantes e depois é a forma como trata as pessoas. Tem um próximo interrogatório que ele fez que ele literalmente imprimiu dezenas de cartazes da Leonor, dos que foram distribuídos, e só cortou a fotografia da Joana e colou por todo o lado da sala de interrogatórios para que, e isto são as palavras dele, para qualquer lado que eles olhassem, estariam a olhar para a Joana. Isto para mim é assim, eu não sei, mas para mim isso é tortura psicológica. Isso é muito estranho. Tipo, isso realmente é ilegal, por acaso? Eu para mim devia ser ilegal, que não, até à altura eles não tinham provas concretas, eles tinham teorias. Literalmente no livro mostra como é que eles chegaram à suposta teoria de que eles abusaram da Joana. E a polícia tentou dizer isso. E foi literalmente a atirar bitites para o ar a ver se colava. Pois. Isso realmente. Falar aqui. Tipo, isso é muito estranho porque tu precisas de provas, não algo tipo. Esta parece mais credível. Vamos para isso para fechar o caso. É que era mesmo isso, eles tinham uma urgência enorme de fechar o caso, porque o país todo estava a ver como o caso estava a desenvolver, e então eles tinham uma urgência enorme, e a primeira coisa que fizeram foi culpar os pais, que é o mais fácil. É mais fácil, exatamente. É. Mas não acho muito isso errado, porque tipo, mesmo que estivesse tivesse notícias e tudo mais, eles o que deviam é utilizar os jornais, a mídia, para o seu favor, para encontrar o corpo mais rápido. Exatamente. Agora não podemos fazer nada, isso é verdade. Leonor e João foram condenados, serviram o seu tempo, 16 anos e meio, ou 8 meses, quer dizer, e já não há nada a fazer. Eles foram ao tribunal e foram comprovados como condenados. Mas não existe corpo. E é algo que me deixa muito revoltada. E quando eu pesquisava e lia, notava que o foco muito em geral de polícia e de mídia em si era muito ligado à família Cipriano do que realmente à Joana e do que possivelmente teria-lhe acontecido e se poderia haver alguém parecido com ela, algumas fotos, não é? Que normalmente quando alguém desaparece tenta-se ao máximo procurar por câmaras de segurança e tudo mais para se alguém é alguém parecido para saber o paradeiro. Exatamente. E aqui, exatamente. E aqui não aparece muito isso. E o que ainda me irrita um bocado é como se a Joana nem fosse o importante aqui. Exato, exatamente. É como, ok, só uma criança de 8 anos desapareceu. Mas o importante não é ela, é fechar o caso em si, mesmo que não exista um corpo. Porque, e se ela ainda não sabemos se ela está viva ou morta, porque não existe o corpo. Mas pensem, e se ela estivesse viva? Exatamente. Perdida? Eu até acho que casa de alguém. a confissão de que venderam a menina a um casal estrangeiro é muito provável. Supostamente, e isto eu não digo com certeza, mas li um artigo sobre isso. O Leandro, é o Leandro, certo? O padrasto. Sim, O sim, o Leandro, padrasto na é altura Leandro. em que a Leonor foi raptada, recebeu um depósito na conta dele, não na conta da mãe da Joana, porque seria muito suspeito, mas o padrasto recebeu dinheiro na conta. Tanto que
se bem me lembro, foi uma amiga da Leonora que foi à prisão e disse que ele ficou com o dinheiro todo. Ou seja, há uma coisa que pensar, não é? Mas consegue saber ao certo, é porque a teoria do João é que realmente foi vendida por 50 mil euros num Exatamente. Eu cartão não sei se estrangeiro. estão a investigar isso agora ou não, porque já passou bastante tempo. Não, não. O caso está fechado e eles Claro. não querem abrir. E eu estive a ver recentemente, lá está, apareceu esta mais informação sobre, no caso da Medley. E a família Cipriano queria abrir novamente, primeiro para demonstrar como Leonor e João não são culpados, que foram condenados injustamente, mas também para procurar realmente o paradeiro, o corpo. E pensam que tenha sido ligado a isso, porém a polícia não vai abrir porque diz que o caso foi resolvido e que não existem provas suficientes que tenha sido aquele mesmo senhor, o alemão, que tenha sido o mesmo culpado na Joana, como também na Madeleine. Porque também não se sabe ainda ao certo se tenha sido ele também com a Madeleine. Então não querem dar essa esperança à família. Mas deve ser uma agonia para esta família nunca descobrir totalmente a verdade, porque para eles existe a verdade que estes dois irmãos foram condenados e que é uma estranha teoria que acham desta ideia de que estes dois irmãos estavam a ter uma relação incestuosa e que a menina apareceu e que foi razão de a matarem. Ok, posso falar do livro outra vez? Fala do livro. A cena onde ele explica como ocorreu a confissão é a parte que me deixa mais desconfortável no livro todo. A forma como ele diz que depois de tantos interrogatórios, de tantas pistas falsas que o João deu, ele entra ali e pergunta e ele começa a dizer tudo e o polícia supostamente nem sequer perguntou nada do tipo dizer, você não fez isto, não, ele só simplesmente ficou do tipo, ok, já chega desta demora, vou contar tudo. E começou a dizer tudo, assim, da teoria que os polícias tinham, supostamente começaram a dizer tudo. Começou a confessar tudo, como se, o texto que eu li era literalmente um mau guião, ali tudo escritinho num tabuleiro de prata. Não custa-me a acreditar que aquele foi o verdadeiro interrogatório. Custa-me bastante a acreditar. Não acreditas que o que foi escrito nesse livro seja verdade? Eu acredito que ele omitiu muita coisa no livro. Como estás a ouvir, o que estás-me a dizer, quer dizer, eu acredito que parece que ele meteu muita ficção. Nem me começa a falar disso. Tem a ver quando estás a escrever um livro e é assim, como é que vou fazer isto ainda mais interessante? É que é exatamente disso. Tem muitas partes no livro que nem sequer têm a ver com o caso. Ele começa a falar de certo polícia foi atender uma chamada das filhas e começa a descrever a chamada, mas do tipo só do lado dele. Então do tipo, tu tens metade da conversa da chamada. Olá, filhas. Sim, está tudo bem. E como estão vocês? Sim. Tá. Isso é um bocado estranho, porque se o livro é sobre o caso, devia falar exatamente sobre o caso. Tem uma parte que eu fiquei mesmo assim do tipo, parecia que ele queria começar assim uma atividade paranormal, que havia um polícia que supostamente andava com um jornal de 10 dias atrás
E eu a pensar, fosca, se vai ter alguma coisa importante no jornal, para quem mencionar isso? Para aí 10 páginas depois, o jornal entra em combustão espontânea dentro do carro. E pronto, foi isso o jornal. Foi para isso que ele apareceu. A sério. Isto virou, mas é para falar mal do livro. Eu acho mesmo que o polícia omitiu imensa coisa no livro e tenho quase a certeza que provavelmente era porque muitas das coisas que fez não podia confessar, se é que me entendem. Sim, que havia muita coisa oculta que não deixavam falar, Exato. não é? Pois. Ou então é do tipo. Isso eu acho que o livro foi mesmo para ganho próprio. Sem dúvida. É lógico. Assim, vou aproveitar este caso que é nacional e escrever um livro sobre ele, já que eu estive lá. Mas acho, para além disso, acredito que vocês disseram que primeiro teve que esconder, porque é legal, tu não vais, mesmo que estiveste no caso, não vais estar ali a escrever Sim, claro. tudo o que foi dito, porque é algo, deve existir uma lei qualquer aí no meio a dizer que não, Claro. não pode Sim, mas falar também sobre o caso do total. tipo escrever esse tipo de partes desinteressantes também não interessa nada. Eu fiquei com uma dor de cabeça a ler essas cenas todas. Uhum. Eu acho que devia ter. Para mim, nem devia ter escrito. Porque vais escrever e omitir coisas, mudar coisas, informações e fazer provavelmente algo que devia ser totalmente real, verdadeiro, como um livro quando tu vais aprender num museu. Quando vais a um museu, aquele tem que ser verídico. E eles não vão dizer este pilar foi construído por anões. É inacreditável. Eles, quando é assim, eles dizem que é uma lenda. Ou ouviu-se, dizia que existia a história. É algo assim. Mas sobre o caso em si, em geral, da Joana, é algo bem perturbador. Pelo menos para mim. E fico muito frustrada porque não, parece que não tem um fim. Meteram-lhe um fim, mas onde é que está a criança? Onde está a Joana? Não, mas é mesmo isso. Porque Nota-se que este caso foi muito apressado. Eles foi muito. apressaram-se logo a prender a mãe e o tio, apressaram-se muito a criar teorias. Foi num mês que isto foi tudo Exato, fechado. foi demasiado depressa. Devia haver uma investigação mais abrangente. Existiu, foi depois, anos depois, um caso como uma investigação, mas foi muito random porque foi algo, foi na televisão primeiro. Meteram mediums, aquele pessoal que fala Sim. com Num caso? os fantasmas, os ormos. Sim? Mortos. Sim, no caso. E ainda chamaram o irmão de Leandro, porque parece que foi o único familiar com a coragem de se meter à frente e falar sobre Joana. E ainda colocaram investigadores que tiveram neste caso em 2004 e deixa a situação toda um bocado confusa porque quando os mediums começaram a falar que poderia ter acontecido à menina e que não tinha nada a ver, eu pessoalmente não acreditei nem nos mediums, achei muito estranho quando estive a ver aquela situação toda foi muito estranha. Começaram a falar de coisas que nem estavam em Figueira e estava outra criança. Foi uma situação muito estranha. E depois, por terem falado disso, os investigadores ficaram imensamente frustrados
ia dizer que o caso já estava fechado, já não havia nada a fazer, que tinha-se provas que foram realmente a mãe e o tio. E nesta altura, eu recordo-me, em 2004, isto foi um choque para as famílias portuguesas. Não sei se te recordas, Eu Luísa. lembro-me, sim. Eu lembro-me de, pelo menos, os meus pais ficarem com um imenso medo que a possibilidade de. Eu tinha 7 anos, de pegarem em mim e levarem-me. Como é que este mundo, já que eles cresceram num tempo em que podia-se brincar lá fora e nada lhe acontecia. Toda a gente se conhecia, toda a gente, e nada podia acontecer. E prontos, é este caso que temos aqui da Joana. Agora os acusados estão em liberdade a viver a vida deles, não se sabe fazer o que é o certo. Deseja-se apenas o melhor para eles e para a família que sofreu tanto por isto e ainda está a sofrer. Então chegámos ao fim do nosso episódio de hoje. Sim, parece que sim. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste caso. Se já tinham ouvido ou não. Que no meu caso nunca tinha ouvido, né? Esta menina. Sim, tu nunca tinha. Tu eras. Acho que isto vai ser uma ocorrência comum, a Filipa não ouvir do caso. Exato, a Filipa. Eu nunca tinha ouvido. E ela nasceu em 96. Se pensarem bem as contas, ela teria nesta altura 24 anos. O que é que ela poderia ser? Se tinha tornado uma vida que nunca sabe o que poderia ter acontecido. Poderia ser tantas coisas e desapareceu com apenas 8 anos. Pronto. Já chegamos. Outra vez. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado do episódio. Vemo-nos na próxima quinta-feira com um novo episódio. Deixem as vossas opiniões, as vossas teorias e o que acham deste caso tão confuso e tão controverso. Mais uma vez, nada que nós dissemos é para influenciar ninguém. É apenas uma conversa entre amigas sobre um caso que aconteceu há tanto tempo e que realmente mudou o país em como vê os desaparecimentos de crianças. Então, tchauzinho! Até a próxima. Aqui é a Luísa a tentar trazer um ar mais relaxado. Tchauzinho e até quinta-feira. E bebam o seu chazinho.